A gente está preocupado em chegar, mas a gente esqueceu que quando chega, você continua a viver. O pódio não é o fim. O que a geração Z hoje está fazendo? Os encontros, tem encontro de trabalho, mas tem encontro... Hoje estão querendo conhecer pessoas para ter um relacionamento mais sério, não é mais na balada. Eles estão querendo conhecer na aula de yoga. No Red Club, no clube de corrida. Exatamente. Ou no spa, ou no retiro... no retiro espiritual. E isso vai ficar cada vez mais em alta. Se alguém tiver que investir no mercado, vai ser o wellness. Por quê? Porque esse mercado vai absorver todo o adoecimento que essas novas gerações estão trazendo. Não tem como. Porque, assim, é uma conta que não fecha. Se você pega 2 anos de estresse intensivo, entre 2 anos e 3 anos, que você bota a marcha firme na profissão e não alimenta o resto, você vai adoecer, tanto física quanto mentalmente. A questão ao adoecer, você vai sacar os primeiros sinais de adoecimento e vai puxar o freio? Ou Não. você vai direto até o limite para a depressão e aí você chega na depressão, você está num vazio. E aí preencher esse vazio é muito mais difícil. Então, eu acho que as novas gerações começam a se atentar que os primeiros sinais já têm que agir. Nós já estamos muito conscientes também de terapia, da importância de estarmos a cuidar da nossa saúde mental. Mas mesmo assim parece que continuamos a viver um bocadinho a deixar as coisas irem ao limite e só lá está, nesse ponto de ruptura é que vamos pedir ajuda e não para prevenção. É muito mais para curar do que para prevenir. Exatamente. Mas já tem uma parte da geração que começa a se atentar antes. Porque, por exemplo, nunca a geração de vocês foi tão sedentária. Sedentária em termos de atividade física, né? Por quê? Faz tudo no computador. É tudo na frente do computador. Nunca a gente teve tanto problema de visão por excesso de tela. Nunca a gente teve tanto problema de colesterol alto, de problemas articulares por posições repetitivas. Então, assim, isso começa a ser um fato. E a geração, os que da geração perceberem isso, vão sair na frente. Porque na hora que os outros capotarem, estiverem na exaustão, esses que estão se cuidando vão passar adiante. Mas não acha que a nível de problemas de, por exemplo, articulações e coisas assim, não é uma repercussão que só vamos ver mais para a frente? E que se calhar deixamos andar, não? Porque está começando a vir cedo. Hoje, se você pegar a geração que fica dentro de um quarto, dentro de uma tela, fazendo home office, que com a pandemia foi outra coisa que veio o home office, você vai ver que já tem. Se você fazer um exame, já começa a ter uma degeneração articular. Tudo que era uma coisa que viria com muito tempo, vocês estão antecipando. A mim, no meu caso, eu acabei por tomar a decisão de mudar na minha vida, uma mudança radical para ser mais ativa e tudo mais, porque fui fazer análises e percebi que as coisas não estavam bem. Exatamente. Agora, você percebeu antes que é o que começa a despontar naqueles que vão ter sucesso sustentável. E acha que a maioria não vê. Pois. Acaba por, lá está, ser aquele problema que vamos pondo debaixo do tapete e deixar arrastar. E lá para a frente agora deixa-me trabalhar e subir na carreira, lá para a frente cuido disso. É porque não vai dar. A gente tem que entender o seguinte: o infarto do coração que se tem aos 40 anos, ele começou aos 20. Né? É que você não faz o exame para ver. Você não faz a dosagem da gordura no sangue, você não faz a dosagem do açúcar no sangue, porque tem muito da geração que já está alterado. A tal da resistência da insulina. O excesso de comida condimentada, o excesso de comida muito calórica, né? Acaba trazendo. E esses problemas que você antes falava, diabetes é lá com 40, 50, na realidade ele começa aos 20. E está começando antes. Tanto que hoje a gente tem, independente da tua geração, o número de transtornos de ansiedade, que é a ansiedade patológica, e de depressão, está cada vez mais acometendo jovens, adolescentes e crianças. E os quadros estão cada vez mais graves. Isso não estou eu que estou falando. A Organização Mundial de Saúde declarou isso em 2016.
E isto é tudo resultado do imediatismo? Com certeza. Porque a gente está preocupado em chegar, mas a gente esqueceu que quando chega, você continua a viver. O pódio não é o fim, né? Não é a hora que você fala assim, ai, consegui, tá, e daí? A vida continua depois disso. Mas de termos também a vida facilitada, não é? Ou seja, de termos tudo na ponta dos dedos. Eu posso encomendar comida, eu posso chamar um carro, posso fazer tudo aquilo que eu quiser, até nem preciso de ir ao shopping, posso encomendar tudo sem sair do sofá. Mas isso acaba trazendo o quê? Falta de conexão olho a olho. Conexão humana, real. A gente nunca teve tanta conexão, mas virtual. E tem um mercado que cresce, por exemplo, não é à toa, Mari, que hoje existem empresas especializadas em chat GPT e chats inteligências artificiais gerais, comprometidas em se relacionar afetivamente com as pessoas jovens. Porque as pessoas não estão se relacionando. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar. Justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.